deve possuir a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, vamos ver se é isso mesmo. Isto. Para que um átomo seja neutro, ele tem que ter um número de prótons igual de elétrons, né? Então, ele precisa ter essa igualdade entre esses números. Prótons deve ser igual de elétrons. Porque o próton, ele é positivo e o elétron é negativo. Quando eu tenho um número igual, eu igualo, né? Então, aí fica neutro. Letra B. Quem vai ler a letra B? O que acontece com a carga de um átomo quando ele perde elétron e quando ele ganha? Porque nesse circuito que ele vive aí, o átomo ele pode doar elétron e ele pode ganhar elétron. O que acontece, então, quando ele doa e quando ele ganha? Muda alguma coisa nele. Quem vai ler para nós o que acontece? Gabriel, você quer terminar essa questão? A letra B agora. Isso. Quando um átomo perde um elétron, ele se torna eletricamente positivo, e já quando ele ganha um elétron, ele se torna eletricamente negativo. Isso. Ó, quando ele perde o elétron, ele doou, então ele perdeu, né? Se ele perde, ele vai ficar positivo, porque o elétron é carga negativa. Se ele doa elétron, se ele perde elétron, ele perdeu a carga negativa, então a tendência dele é ficar positivo, né? Quando ele ganha elétron, vocês vão ver isso muito o ano que vem na ciência, viu? Quando ele ganha, ele fica negativo, porque ele ganhou mais carga negativa. Ele tinha 10 negativo, ganhou mais uma, então ele ficou negativo, tá? Porque você vai lembrar que o elétron é sempre negativo. Então, se um átomo perde, se ele perdeu negativo, a tendência dele é ficando positivo. Se ele ganha, a tendência dele é ficar negativo, tá? Corrige, completa o seu, quem não fez. E a gente vai corrigir agora o da página 50, número 6. Vou deixar aqui mais um pouquinho só e vou tirar e passar para lá. Sim, vou tirar aqui. Posso tirar? Quem estava copiando já copiou? Vou tirar. Antes de eu passar para a página de lá, deixa eu completar a presença de quem entrou depois, que eu já havia começado. Maria Eduarda do Tio, peraí, o Arthur. O Enzo. Maria Eduarda do Tio. Poliane. Bom dia, Irani. Bom dia, Miguel. Vou colocar o meu fone aqui e já falo com você. Tá bom. Miguel chegou. Acho que é isso mesmo, né? Olha, vamos conferir quem ainda não chegou. A Ana Clara. João de Castro. Maria Eduarda Mota. Mariana. Tiago, Vitor Hugo e Vitor Raniel. Tá. Então, agora, nós vamos pegar lá no livro, na página 50. Deixa eu abrir aqui para a gente fazer. Compartilhar aqui. Isso. Agora vocês vão me ajudar a fazer isso aqui, tá? Vamos lá, então.
No esquema seguinte, indique por meio de setas se o tipo de força de interação é atrativa ou repulsiva. O que é atrativa? Uma coisa que junta, que atrai. Repulsiva, né? Que separa. Anote também a carga elétrica do próton e elétron, isto é, negativa ou positiva. Vamos primeiro anotar as cargas elétricas. Próton é carga elétrica? Quem vai falar para nós? Positiva. Positivo. Então, onde tem próton, é sempre positivo. Veja se você colocou isso daí, ó, positivo. Em contrapartida, onde tem elétron, vai ser negativo. Negativo. Isso aqui você pode colocar de lado, onde você quiser, tá? Daqui um pouquinho eu vejo o chat, quem está colocando alguma coisa, só um minutinho. Agora vamos aí, ele pede para a gente colocar com setas, se é atrativo ou repulsivo. Então eu vou perguntando vocês. Próton com próton é o que, gente? Quando eu uno positiva com positiva, atrativa ou repulsiva? O que seria isso aqui? Hã? João Pedro, pode falar. Repulsiva. Por que, João Pedro? Que é repulsiva? Porque são duas cargas elétricas iguais. Iguais. Iguais com igual, né? Se repele, não acontece nada. Repulsivo. Então, você vai colocar a setinha puxando para fora aqui, tá? Como o João Pedro já falou para nós que cargas iguais são repulsivas, se eu tenho elétron, também vai ser repulsiva para fora, ó. Então, vamos puxando para fora, né? Tem graça nenhuma. Mesma carga, então não acontece nada. Agora, como o João Pedro já contou para nós, quando eu tenho um negativo e um positivo, cargas diferentes, então elas vão ser atrativas. Então, esse aqui vai vir para cá e esse aqui vai vir para cá. Eu vou ver o que está acontecendo aqui enquanto vocês vão conferindo aí. Eu não consigo ver o bate-papo. Eu não consigo ver aqui, depois eu vejo. Olha se vocês fizeram assim, né? Então, aqui eles se atraem, um positivo atrai com negativo, os dois negativos são repulsas, os dois positivos são repulsa. Isso aqui, oitavo ano, a gente vê muito. Quem vai me dar um exemplo de uma situação dessa aqui, hein? Que a gente faz. E vê, não deu certo, tem que mudar. Quem está lembrando de um exemplo que acontece essa situação aqui? As pilhas. Quando você vai montar as pilhas no controle remoto, por exemplo, precisa de duas pilhas. Se você colocar as duas, né, com os mesmos polos, ela não vai funcionar. Então, você tem que olhar lá, qual que vai para o negativo, qual que vai para o positivo. Aí você tem que colocar as duas com os polos invertidos. Porque se você colocar as duas com o mesmo polo, vai ficar, né, sem funcionar, não é isso? Acontece muito isso com a gente. Às vezes a gente arruma ali correndo, ou às vezes o sinalzinho positivo e negativo fica tão pequenininho lá dentro que a gente não vê direito e vai, coloca a pilha onde é positiva, coloca ela do lado negativo e vice-versa. E aí, o que que acontece, né? Vai haver uma repulsa, porque eu estou colocando os polos iguais, então não vai passar corrente elétrica. Eu tenho que colocar o negativo com o positivo. Aí o controle vai funcionar. Ok? Alguma pergunta? Vou interromper aqui só um pouquinho para mim ver o que está acontecendo, mas nós vamos continuar na página 50, tá? Ah, tá. A outra Maria Eduarda e o Tiago. Beleza. Daqui a pouco eu coloco a presença de vocês, viu?
Vitor Raniel também está chegando. Então, deixa eu já aproveitar a caneta aqui. Vitor Raniel, Tiago e a Maria Eduarda. Mariana também está por aí? Mariana, você está por aí? Estou. Tá? Você estava sumida? O que aconteceu? Você faltou alguns dias? Eu estava viajando. Ah, tá. Então, depois você pega direitinho com os colegas o que aconteceu, tá? Então, vamos dar continuidade, então. Pegando aí novamente o nosso livro. Nós vamos falar sobre esse negócio tensão elétrica. 8º ano. Quem mora aí perto da subestação da CEMIG? Fala eu aí para me ver. Quem mora perto da subestação da CEMIG? Ninguém? Eu sei que tem gente que mora aí perto. Oitavo ano, ninguém mora. Mora perto da subestação da CEMIG, aí em Onde que é a Patrocínio. subestação da SUMI? Ah, perto da escola Nélia Amaral. É mais ou menos, não é tão perto assim, não. Tá, mas se você passa lá perto, Passo. quando você passa lá perto, o que está escrito lá no muro? Ou mesmo lá dentro que você vê de longe, você vê umas plaquinhas escritas lá. De cuidado. Pra tomar Cuidado por cuidado. quê? Porque lá é tudo eletricidade. Lá, se chegar lá, toma um choque. Ah, e também você não vê uma palavrinha assim, alta tensão? Sim. Ah, então, ali naquela região ali, né, naquele local, é onde vai ser o ponto de distribuição de energia. Significa que a energia sai lá da usina, por exemplo, Nova Ponte, a energia sai de lá em altíssima voltagem. Mas altíssima, altíssima. Porque toda energia produzida lá vai ser liberada de uma vez. Eu não sei direito, eu queria que o Vitor Hugo ou o Gustavo, alguém aí informasse para nós, com Vitor Hugo, porque o pai dele trabalha nessa área, né? O Gustavo tem o primo dele, pudesse informar para nós qual é a tensão que a eletricidade sai lá da usina de Nova Ponte, tá? Nós vamos procurar saber. Sei que é muito alta. E essa... Gustavo, você quer falar alguma coisa? Não. Eu sei da de casa, assim, que chega em Sim, casa. mas de Mas lá você não sabe, né? a do Nós meu vamos avô eu não sei. procurar saber, tá? Quem puder procurar aí com os parentes, né? Com as pessoas conhecidas. Aí ela chega lá na subestação, ela já é convertida, já caiu bastante a tensão, mas ainda não está pronta para distribuir direto para a nossa casa. Da subestação que nós temos aí, ela vai ser distribuída para as ruas. Você pode observar que nas nossas ruas tem os postes, naqueles postes tem uma caixinha. Lá dentro daquela caixinha ainda tem um outro redutor. Ali já reduz a voltagem que pode entrar para dentro da nossa casa. Fala aí para mim, a maioria 127 ou 220? Tem alguma casa que a voltagem é 220? Você sabe Aqui a em casa, voltagem? aqui em casa tem Tem? 220. Ah, tá vendo? Vocês sabem, né, a voltagem da energia na sua casa? Quem não sabe, vai procurar ver nos aparelhos, tá? Nos aparelhos está escrito lá, ó, atenção, ou é 127 volts ou é 220 volts. Normalmente, patrocínio, isso é distribuído normalmente por cidade. Quando a cidade é muito grande, pode ser dividido por setor, tá? Mas patrocínio, normalmente, de um modo geral, é 127. Mas tem residência que eu vou ter
Chegada de energia de 220 e 127. Por isso que, às vezes, quando eu tenho a de 220, a gente coloca na tomada, né, um adesivo, alguma coisa escrito 220. Quando é 127, é 127, normal da cidade, tá? Lá na escola mesmo, nós já queimamos aparelhos desse jeito. Tem algumas tomadas que é 220, certo? Então, normalmente, patrocínio é 127. Quando a gente vai comprar qualquer aparelho eletrodoméstico, a gente tem que olhar a voltagem. Quando é na região, a gente acha sempre 127. Por exemplo, aí, se você quiser comprar um aparelho para levar para Uberlândia, Uberlândia é 220, praticamente todo. Você dificilmente vai encontrar em patrocínio, nas lojas aí, aparelho de 220. Por quê? A cidade é 127. Então, eles vão distribuir de acordo. Lá em Uberlândia, eu já posso encontrar 127 ou 120, tá? Tanto faz. Ou 220, porque lá eu tenho setor que é 220 e tem alguns lugares que é 127. Entendido? Então, isso é a tensão elétrica. Como ele pergunta aqui, você já ouviu falar em tensão elétrica? Sabe qual é a tensão elétrica da sua casa? Sabe o que é volts? Sabe por que é importante ligar os aparelhos elétricos apenas na tomada com a tensão elétrica que eles destinam? Por exemplo, se eu pego um aparelho de 127, acontece muito isso, gente. Eu não sei se já aconteceu com vocês aí. Principalmente, às vezes, nós meninas, né? Que é mais comum. Hoje, os carregadores de celulares é bivolt, né? Então, tanto faz você colocar numa e outra. Mas quantas vezes já aconteceu, por exemplo, da gente vai viajar, aí leva o secador de cabelo. Chega no lugar lá, pode chegar lá no hotel onde a gente vai ficar, de repente lá até tem um secador. Ah, não, mas esse secador aqui é muito fraquinho. Nossa, meu cabelo é grande, demora demais se eu for secar com esse secador aqui. Vou usar o meu. E eu vou e ligo o meu. E às vezes lá, igual Caldas Novas, por exemplo, acho que lá é 220. Eu acho que é. Eu vou e ligo o meu de 127 lá. O que vai acontecer? Quem vai me explicar o que vai acontecer? Vai queimar. Por que vai queimar, Pedro? Porque não tá na tomada certa. E o que acontece? Tá muita energia. Isso, a tensão elétrica vai vir, né, muito maior do que ele suporta. Aconteceu isso aqui em casa. Aconteceu? O que queimou aí? Ventilador. Aí, tá vendo? Ligou na tomada errada. Uhum. Isso acontece muito, trem pouco, né? Então, fedor e queima mesmo, não aguenta. Ao mesmo tempo, se eu pegar um de 220 e ligar numa tomada de 127, o que vai acontecer? Ele vai queimar? Não. Por que não? E o que vai acontecer com ele? Vai funcionar normal? Não, vai funcionar. Vai funcionar mais devagar, mais lento. Ah, e às vezes nem vai dar, né? Se for um ventilador, devagarzinho, nem vai ventilar. Pode desligar isso aí, isso aí não está funcionando, não, né? Quando eu vou trazer um de 220 para 127, menos mal, não queima, mas também não funciona. O de 127 em 200 volts é perdido, né? Ele vai queimar instantaneamente. A carga energética vai passar de uma vez. Por isso que quando a gente entrar num local, numa casa, alguma coisa assim, primeira coisa, vamos saber a voltagem, para a gente ligar o secador, para a gente ligar os aparelhos elétricos, alguma coisa assim. Ainda bem que o celular, né, o carregador não tem isso aqui, porque senão a gente estava lascado, né? Beleza. Então, você vai grifar aí. A tensão elétrica é também chamada de diferença de potencial elétrico. Também eu posso chamar isso aqui. Como é mais fácil eu falar tensão elétrica, eu não vou usar esse tanto de nome aqui. Diferença de potencial elétrico. Eu uso a palavra tensão elétrica. É uma das condições para o funcionamento de um circuito. E como é condição, né, gente? Quase que é uma condição meio que primária.
Porque mesmo que tenha toda a fonte de energia, mas se eu ligo numa fonte exagerada, ele não vai funcionar. O circuito vai, né? Então, por isso que ele é uma da condição assim principal para o funcionamento desse circuito. E aí vem, quanto maior a tensão elétrica da fonte, mais energia é fornecida, né? Para as cargas elétricas de um circuito. Então, isso nós falamos, se eu tenho de 220, vai fornecer muito mais energia do que 120 ou 127. Então, por isso que a gente tem que olhar lâmpadas, né? Tudo isso a gente tem que olhar antes de comprar. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que lá em casa é 220. Não. O chuveiro normalmente é 220, porque ele realmente consome muita energia dentro do seu circuito para ele poder funcionar. Um chuveiro com 127 não presta, né? Mas aí é um caso específico para ele e não para a casa toda, tá? Então, vamos lá. A unidade de medida para a tensão elétrica é volt. Por isso que eu falo, ó, 127 volts, 220 volts, tá? Então, a unidade é volts. Gente, todas essas siglas aqui sempre é homenagem a alguém. Por que volt? Homenagem ao italiano, Alessandro Volta. Ele inventou a pilha, tá? Que pode ser medida com voltímetro. A pessoa, o técnico em elétrica, o eletricista, tudo, ele tem que ter esse aparelhinho. Quando a gente compra, por exemplo, um aparelho eletrodoméstico, vamos supor, ou uma pilha, uma lâmpada, e a gente, lá no supermercado e outros lugares, né, loja de materiais elétricos, tem um suportezinho onde você coloca a lâmpada ali para você testar a lâmpada. Não sei se alguém já precisou de comprar e já fez isso. Já, Gustavo? Na verdade, meu primo tem esse voltímetro. Ele liga na tomada, ele uma vez mostrou. Aí ele vai gerar uma média de quanto tá os volts naquela tomada. Geralmente fica nessa média de 120, 127, 126. Aí ele tem certeza que pode ser ligado ali, não é? Hum. Isso mesmo. Então, lá nessas lojas, tem aquele aparelhinho. Você coloca a lâmpada lá, encaixa ela para ver se ela vai acender, se ela não vai, né? Para ver se está certo. Então, a gente testa ali. Essas pessoas, né? O engenheiro, o técnico, tem que ter esse aparelhinho mesmo, voltímetro. E quando na dúvida, né? Ele vai testar alguma tomada, alguma coisa, ele coloca o aparelhinho para ele ver a voltagem que está sendo passada ali. Isso mesmo. Então, é chamado de voltímetro, para ver a quantidade de volts, tá? Assim, a inscrição, 127, 120, 126, até de 120 a 127 é tolerável, tá? Ou 220, nos aparelhos, se faz referência à tensão na qual o aparelho deve ser ligado. Oitavo ano, vá grifando, vá destacando o que eu estou comentando com vocês aqui, grifando também, tá? Isso aí para você estudar na hora da prova vai te ajudar bem. É importante sempre respeitar essa indicação. Quando a gente não respeita, eu vou ter problema com o aparelho. Ou ele não funciona, ou ele vai ficar queimado, tá? Aqui ele fala, se utilizar 127 na tomada 220, ele vai queimar, né? Atualmente, muitos aparelhos são bivolts. O que significa isso? Funcionam nas duas tensões, né? Então, normalmente, se eu vou comprar um liquidificador, se eu for comprar uma sanduicheira, eu olho lá. Se falar que é bivolt, qual que é o cuidado que eu tenho que ter, gente, quando é bivolt, para eu ligar lá na tomada, hein? Alguém sabe? Eu comprei uma sanduicheira, lá está escrito bivolt. Eu posso chegar e já ligar lá da tomada direto, mesmo ela sendo bivolt? Alguém sabe falar? Se vocês nunca viram, observa. Quando é bivolt, eu tenho a chavinha para mim colocar ele 127 ou 220. De todo jeito, eu tenho que sintonizar.
na voltagem que eu quero. A vantagem de ser bivolt é que, se eu estou no lugar com 127, ok, eu giro a chavinha para 127. Ah, eu mudei de casa, lá onde eu vou morar vai ser 220, eu vou perder minha sanduicheira? Não, chega lá, eu viro a chavinha para 220. Isso significa ser bivolt. Ela tem uma chavezinha, né? Que eu vou colocar essa chavezinha na tensão que é daquele local. Por isso é bivolt, tá? Muitos aparelhos, chapinha, secador, né? Esses aparelhos assim, que é mais fácil a gente estar transportando são bivolts, tá? Gustavo, você quer fazer algum comentário? A tensão elétrica é representada pela letra U. Agora vem, né? E pode ser entendida como a quantidade de energia para movimentar uma carga elétrica é Q. Então, o que é uma tensão elétrica? É a quantidade de energia para movimentar uma carga elétrica, tá? Então, a quantidade de energia que eu tenho, que vai fazer movimentar uma carga elétrica, então, é representada por U. E a carga elétrica, Q. Agora, olha que interessante. Lembre que os elétrons são partículas negativas e que podem movimentar. Eles ficam em volta, né, do núcleo do átomo e eles ficam o quê? Em giro, em movimento, tá? Assim que um aparelho é ligado na tomada, então, quando um aparelho é ligado na tomada, uma tensão elétrica se estabelece no circuito, organizando o movimento do elétron. Porque quando o elétron está em movimento desorganizado, não vai funcionar. Quando eu organizo o movimento dele, vai funcionar, tá? Porque o movimento dele normalmente é assim, ó, tá? É desse jeito. Então, ele tem que estar organizado. Saindo da região negativa, indo para a positiva. Lembra disso aqui, ó. Isso aqui é que faz funcionar, ó. Isso aqui é o que me interessa. O elétron, então, tende a sair daqui e vir para cá, tá? Para haver o funcionamento. Indo em direção à positiva. Esse fluxo organizado dos elétrons é chamado de corrente elétrica. Não é à toa que tem esse nome, corrente elétrica. Vem de onde? Dos elétrons, que estão fazendo uma corrente organizada para poder, então, distribuir a energia. Lembra que se a corrente for desorganizada, não vai haver distribuição de energia. Então, tem que organizar. Quando há uma fonte, quando uma determinada fonte transfere energia para as cargas elétricas, elas entram em movimento e há a realização de um trabalho sobre elas. Escreva aí. Então, quando eu tenho uma fonte de energia, tomada, ou a pilha, por exemplo, seja o que for, essa fonte de energia vai transferir energia para as cargas elétricas. As cargas elétricas positivas e negativas vão entrar em trabalho e vai realizar o trabalho do aparelho, tá? Seja o trabalho que for, né? Esquentar, triturar, né? Seja o que for. Define como tensão elétrica U de um circuito, o trabalho realizado, volts, ou seja, energia transferida por uma unidade de carga elétrica em movimento. Então, essa é a fórmula quando eu quero descobrir a tensão. Tensão elétrica é igual ao trabalho, a esse movimento, né, que eles estão girando, dividido pela carga elétrica, que é Q. Guarde essa fórmula, que quando a gente precisar, ela já está aí, tá? Então, tensão elétrica. O W, volts, é o trabalho. Potência, lembra o trabalho, potência. E o Q é a unidade da carga elétrica. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? E aqui agora nós vamos comentar sobre corrente elétrica. Porque se tiver as cargas elétricas, mas não tiver uma corrente, não vai acontecer nada. Eles têm que movimentar, eles têm que passar de um lugar para o outro, né?
para gerar essa energia, tá? Aqui vocês estão vendo, ó, como se fosse uma pilha. Olha os elétrons aqui e olha eles de cá. Em A, quem vai me falar a diferença de A com B? Olhando o desenho aí. Estou esperando uma resposta. Qual a diferença desses elétrons em A? Qual a diferença deles em B? Pode falar. O que nós estamos vendo diferente? corrente. Fala, Gustavo. Movimento. A Movimento. corrente, o movimento. O que você está vendo, assim, bem nítido, diferente aqui de A com B? Tem os átomos que vão para diferentes lados. Letra A. Na B eles são organizados. O Olha como é lado que eles eles estão vão. bonitinhos, ó, em fila, um à frente do outro, tudo organizadinho, não é? E aqui em A, tudo bagunçado, cada um para um lado. Então aqui, ó, não vai ter corrente elétrica. Agora aqui vai, porque os átomos se organizaram, né? Tá vendo, gente, que tudo na vida tem que ter organização? Até aqui, ó, se não tiver uma organização, não vai, né? Então vamos ver se é isso mesmo que nós estamos comentando. Liga aí. Os fios metálicos que ligam os aparelhos elétricos à tomada possuem uma grande quantidade de átomos. A gente não vê, a gente não sente. Você pega um fio, né? Ó, por exemplo, esse fio do meu carregador, da bateria do computador, está ligado à tomada nesse momento. Então, está passando uma corrente elétrica da tomada para o fio e está entrando no meu computador, mantendo esse computador em funcionamento. Se eu tirar ele da tomada, a bateria tiver acabado, não vai funcionar, não tem corrente elétrica passando, né? Então, ele precisa disso, tá? Em grande quantidade de átomos, cada um com seus prótons, nêutrons, elétrons. Eu não posso falar em átomo sem falar nos seus componentes. Toda vez que eu falar na palavrinha átomo, seja ele da natureza que for, eu tenho que pensar que um átomo, ele é feito de prótons, nêutrons, que estão dentro do núcleo dele. E eu tenho ainda os elétrons, que estão fora do núcleo. Ó, então, falei em átomo, eu estou falando nessas três pessoinhas aqui. Prótons, carga elétrica positiva, nêutrons sem carga elétrica e elétrons, carga elétrica negativa. Os elétrons ficam girando em volta do núcleo, tá? Então, aqui eu tenho o núcleo. O núcleo eu tenho P e eu tenho o N. Ok. E aqui de fora, girando aqui, eu tenho os elétrons, tá? Os elétrons. Beleza. Esses fios possuem muitos elétrons e pode ser usado facilmente para transferência de energia elétrica. Então, se a gente fosse calcular quantos elétrons que tem nesse fio aqui, bilhões de elétrons, tá? Que é capaz de transferir essa energia elétrica. Grifa aí. Os elétrons desse fio, gente, vai cair, eu vou abrir de novo, tá? Estão em constante movimento, totalmente desordenado, desse jeito aqui, ó. Eles não param, não. É um agito só. Agita o tempo todo, né? Totalmente inquietos. Esse movimento por ser desordenado, ele não é capaz de transferir energia elétrica. Então, nesse caso aqui, não tem transferência de energia elétrica. Vai ficar só na bagunça, né? No entanto, quando um circuito elétrico é fechado, ocorre quando ligamos o aparelho na tomada. Então, se você liga o aparelho na tomada, você fecha o circuito. Quando você fecha o circuito, você tem essa organização aqui. Aí os elétrons vão entender que chega de bagunça, chega de desordem e vamos agora falar sério.